né? Da justiça, daquilo que é justo, né? E embora observamos também que aí dentro daquilo que é justo você trabalha em cima daquilo que é equidade, né? Que é o sentido de o Mecharim, né? O Mecharim, né? O versículo 4 diz assim: por dotar ao simples de perspicácia, os jovens de conhecimento e previsão. Essa é a tradução do site da Rabat. Mas na Ferreira de Almeida diz assim: para dar prudência aos simples e conhecimento e discrição aos jovens, né? Discrição aos jovens. Agora o versículo aqui diz assim, no hebraico: latet lipetaim arema, latet lipetaim arema, né? Essa ideia deste versículo, o versículo 4, trata a ideia de estabelecer a ideia de latet, né? Latet, a ideia de estabelecer, produzir, né? Conceder, né? Conceder o que? A simplicidade, que é a ideia de lipetaim, conceder a ideia de simplicidade, né? Uma mente aberta, a ideia de a mente aberta. Arema, que é a ideia de astúcia, né? Esperteza, né? No caso que tange aí a ideia deste versículo, né? Concede ao simples, né? Esperteza em meio à sua simplicidade, né? O que a simplicidade deste simples vai causar esperteza, não uma esperteza de trazer do outro, né? Aquilo que lhe pertence, mas a esperteza aqui é por meio da sabedoria saber conquistar aquilo que poderá ser devido, né? Então observamos aqui o Da'at aparece também nesse versículo. Então o simples passa a ser dotado de perspicácia, dessa inteligência, né? No sentido aqui, aos jovens, e dando aos jovens conhecimento para a previsão. Essa expressão aqui no final, que conhecimento para a previsão, ou seja, para o propósito. O versículo aqui apresenta a ideia de lenar da'at o mezirma, da'at o mezirma, lenar da'at o mezirma, a ideia de propósito, é a ideia de previsão, né? É a ideia de descrição, planos, né? A ideia daquilo que é planejado. Então vejamos que o livro de Provérbios ele é riquíssimo em relação no que tange a sabedoria, o conhecimento, né? Rohumá, Biná e Da'at. Essa expressão Rohumá e Da'at, ela também tange aquilo que não é no sentido humanamente falando, né? Humanamente falando, porque quando você vai ver no livro de Isaías, Da'at, Biná e Romá, quer dizer, sabedoria, conhecimento e entendimento, inteligência e compreensão. No livro de Isaías, no capítulo 11, observamos o seguinte:
Isaías 11, ela apresenta, né, no versículo 2, né, Rua Rohumá, ou Requemá, né? Rua Rohumá e Biná, né? Rua Rohumá e Biná, que é o espírito de sabedoria e conhecimento, e entendimento, né? Entendimento. Aí vem Rua Daat, né? Rua Itzá, e depois vem Rua Daat, né? Espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conhecimento, né? É uma profecia falando no livro de Isaías, e o que trata Daat, né? Daat, Rohumá e Biná como uma emanação divina, colocado neste humano, né? Essa emanação divina que trata o humano para aquilo que é bom, né? Para aquilo que é bom. O versículo 5 diz assim, né? Além no sentido de dotar o jovem a esse conhecimento e o propósito, né? O propósito da visão, né? Ou seja, daquilo que é previsão antes da visão original, a ideia de previsão, antes, visão, né? Visão, aquilo que realmente não é no sentido de enxergar o visível, mas aquilo que realmente está fora do sistema comum humano, mas está além, no contexto do que se tange à fé, né? Enxergar o invisível, né? No propósito inicial de Deus, né? Seria o jovem aqui ter o conhecimento do seu propósito, o porquê justamente este jovem nasceu, né? Se desenvolveu como adulto e por que ele está aqui nesse sistema, né? Dar ao simples perspicácia, dar ao simples essa ideia daquilo que poderá esse simples, né, agir de forma inteligente, né, por meio desta sabedoria que Salomão trata nos primeiros versículos aqui, né? O versículo 4, né? Então, a ideia do versículo 5 é: o homem sábio ouvindo o ganhará mais sabedoria, mas o homem exigente aprenderá a ser hábil, né? Nessa tradução aqui diz aqui: ouça o sábio e aumente seu conhecimento, o prudente adquira discernimento. Aqui diz: Ixermá Raham Vei Ozek Lekar Eshima Raham Vei Ozek Lehra, né? É a ideia aqui: ouça o sábio, ouça o sábio, né? Ouça o sábio e a ideia aqui: ouça o sábio e acrescente, né? Acrescente no ensinamento, acrescente, né, a ideia de
lecar, a ideia da capacidade. Ouça o sábio e aumente a sua capacidade, né? Aumente a sua capacidade e aumente o quê? Sua capacidade de compreensão, né? Que é a ideia aqui de lenar. Ouça o sábio, é o versículo 5. Ish, Raham, Ve-I, Ezek, né? Ve-I, Ozef, né? Raham e Ve-I, Ozef, Lekara, Venabon, Tarebulote Ikenar, né? A ideia de ouça o sábio e aumente, né? Ouça o sábio e aumente, ou acrescente, né? No seu ensinamento, ouça o sábio, acrescente no seu ensinamento a ideia de compreensão e a ideia de conselhos, né? A ideia de conselho, ouça o sábio e aumente, intermédio do seu ensino, compreensão e tarebulote, né? Compreensão, tarebulote, que é a ideia de conselho. E também passar a ideia de Ikerná, a ideia de possuir, né? Você adquirir compreensão e também adquirir também conselho, né? Conselho, ou seja, o homem sábio ouvindo ganhará mais sabedoria. Ou seja, quando você ouve alguém que é sábio, você ganhará mais sabedoria naquilo e terá mais compreensão. O homem exigente aprenderá a ser hábil, né? No meio daquilo que é transmitido por meio da sabedoria. Ele vai ser hábil, ele vai ser, devido ao quanto ele ouve e adquire, ele adquirirá também essa habilidade para determinadas coisas, né? Então é muito rico o livro de Provérbios, o livro de Mishlei, né? Que ela trata a ideia da comparação da vida cotidiana e também do que se tange ao mundo espiritual, né? Porque também o homem pode ter muita inteligência no mundo físico, mas ele não tem a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria, ela trata a ideia daquilo que envolve no íntimo do homem, pelo que Salomão está dizendo aqui, a ideia do Da'at com Rohumá, trata o homem nesse íntimo dele, né? Para ele ter a ideia da superioridade mental, compreendendo a si próprio e compreendendo o outro. O que a sabedoria trata é a ideia de compreensão no que tange esse provérbios aqui. Compreensão e inteligência, elas estão ligadas, né? No que diz Salomão aqui. O camarada pode dizer, eu sou inteligente nos negócios, né? Sou inteligente nos negócios, mas a inteligência dele nos negócios, ele acaba prejudicando o outro. Porque o verdadeiro sábio, ele nunca leva a ideia de prejuízo ao outro. Ele ganha, mas o outro também está satisfeito
por aquilo que este sábio fez na sua administração. Porque se alguém diz que é sábio, mas ele só está ganhando para si e o outro nada, toda a ideia da sabedoria aí está equivocada. Ele não tem sabedoria, ele tem a ideia de esperteza. Ele é muito esperto e essa esperteza dele é prejudicial, porque fora do rohumá, né, e deste dat, né, torna um desequilíbrio. Porque o camarada ele não vai ter o binar, que é a compreensão, e apenas vai dizer que para as pessoas, não, eu tenho que ter vantagem. Se eu não fazer o negócio, se eu não tiver vantagem no negócio, alguém tem que chorar, e eu ri, como eu já vi muitas vezes essa expressão. E isso não é sabedoria. A sabedoria, o que Salomão tange aqui desde o versículo 2, é a ideia de também trabalhar em cima daquilo que é justa, Tzedeque, para tratar a ideia da igualdade humana, né? Então vejamos aqui, agora o versículo 6 diz assim: para entender provérbios e epigrama as palavras dos sábios e seus enigmas. Essa tradução aqui no versículo 6 diz: para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. No versículo 6, vejamos aqui. Versículo 6. Né? Versículo 6. Le Rabin Machal, ou Machal, né? Machal. A ideia de Machal é aquilo que falamos no inicial, a ideia de alegoria, comparação, né? Machal. O Melitizar, Le Rabin Machal o Melitizar. O que vem a ser isto? Né? A ideia de Le Rabin é a ideia de perceber, discernir a comparação, né, entre o enigma, né? O meretizar, aquilo que está como enigma, como não tem um significado lógico, mas mediante ao que se tem entre o biná e o rohumá e o daat, logo poderá ser desvendado, né? Le Rabin Machal o Melitizar. O Melitizar, né? O Melitizar, né? Aí, nesse Melitizar você vai ter o que? A ideia de você saber do enigma por meio do discurso, da palavra, né? Do sábio, que diz aqui. Ne Rabin Machal o Melitizar de Berim Rohamins, que seria a ideia de sábios, os Rohamins. Você aprende, né, por meio, você passa a ter conhecimento por meio das palavras dos sábios, né? Por meio das palavras dos sábios, na qual está expressa por meio de enigmas, né? Por meio de enigmas, Rohamins. Verridotan. Né? Você passa a ter compreensão, por meio das palavras do sábio, decifrando os enigmas que é
coordenado pelos sábios, né? Os Rahamins, né? Rahamins, sábios, né? Então vejamos, o provérbio de Salomão, ela trata o homem, levando o homem à reflexão do que é a sabedoria, né? A sabedoria aqui, ela como se cria o seu personagem. Que personagem é esse? No sentido de tornar o homem melhor, né? Tornar o homem melhor. Mas em meio àquilo que ela traz não apenas um esclarecimento de imediato. É preciso, em meio a esta sabedoria que Salomão está dizendo aqui, é preciso reflexão, para que aquilo que você queira saber seja examinado, seja tratado em meio ao psique, que está em meio a aquilo que chamaria de obscuro, mas por meio de ouvir alguém que é mais sábio, entendido, você terá a condição, né, de tratar até mesmo o que realmente há, às vezes, o que em relação ao humano, né? O que há de errado no humano, o que há de daquilo que o humano é no todo, porque o humano é desse jeito, porque o homem é tratado desse jeito, porque esse homem vive desse jeito em relação à vivência dele nesse sistema, porque o homem é mau, porque o homem é bom. Então, em meio a ouvir todos os enigmas, será desvendado em meio a ouvir os Rahamins, os sábios. E aí diz aqui que quando ouve o sábio as suas palavras, que é escritas, né, para entender o provérbio e epigrama, ou seja, a escrita das palavras do sábio e seus enigmas. Então é preciso o quê? Para entender aquilo que realmente está obscuro, não só ouvir, né, ao sábio, mas aquilo também que ele deixou escrito para que fosse examinado. E muitas vezes pessoas que não examinam as escrituras ou não examinam nada, elas são pessoas de pouca e baixa compreensão, pouca inteligência, já não consegue ouvir algo profundo. Talvez o que eu estou falando aqui, muitos até vão repugnar. O que esse camarada quer dizer? Eu quero dizer que aquilo que Salomão está dizendo aqui é que você deve buscar sabedoria para as coisas. Você deve buscar o conhecimento. Você deve ter um bom entendimento, inteligência. O que trata a ideia de provérbio é levar você a se tornar melhor, tanto na área mental, emocional, né, como na área no sentido humano, né, da convivência do outro com o outro, né? Então vejamos aqui, eu quero agora ler o versículo 7, diz assim: o temor de Yud, rei, Vav, rei, que é o tetagrama que está no versículo 7. Uns pões Adonai, Senhor, né? O temor de Yud, rei, Vav, rei é o começo do conhecimento. É o começo do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí uma outra versão diz assim: o temor ao Senhor é o princípio de conhecimento. A sabedoria, a disciplina e a instrução, os tolos desprezam. No versículo 7 dessa tradução, o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Mas a palavra sabedoria aqui nesse texto, né, nesse versículo aqui, não aparece. Aqui aparece a palavra da'at. Então a expressão aqui não é o temor do Senhor é o princípio de rohumá. Não, é o princípio de da'at. Quer ver? E
Ireate, Yud Rei, Vav Rei, Reshit, Daate, Daate, olha aí, Daate, conhecimento, né? O temor ao Senhor é o princípio de Daate, conhecimento. Que conhecimento é esse? É aquilo que nós falamos, torna um homem íntimo desse temor ao eterno, ao divino. Então, esse temor ao eterno, ao divino, é o princípio do conhecimento. É aquilo que Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a ideia do que tange aqui o livro de Mishlei e Provérbios, Salomão está dizendo aqui que o homem, para ser sábio, a sabedoria dele não está nas escolas acadêmicas, mas o princípio dessa sabedoria está naquilo que transmite o Senhor, que é o conhecimento do próprio divino. Quando você teme ao Senhor e passa a querer conhecê-lo, o princípio de Daat e conhecimento, né, está embutido aí, né, pela qual a sabedoria ela só poderá ser despertada na medida que você queira conhecer. Ninguém que diz eu tenho sabedorias e ele nunca buscou a conhecer nada, nunca examinou a nada. Esse homem, essa pessoa é louca. Ela não tem sabedoria coisa alguma. Porque quando diz, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então vejamos aí que Salomão ele trata aqui algo profundíssimo acerca disso. Aqui. Aí diz, Rahemá o Mussá e Alim Bazu, né? A sabedoria ensinando, né? O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. A sabedoria ensina o quê? A sabedoria, no versículo 7, ensina a ideia de você ser prudente, né? Ser prudente, mas aqui diz que a sabedoria que se tem aqui e o ensino é desprezada pelo tolo, né? Pelo tolo, né? O tolo, a ideia daqui é aquele que é vil, né? É vil ou evilins, que é a ideia de tolo, né? E tolos, você vê que a sabedoria e o ensino é desprezada pelo tolo, né? O tolo despreza, né? E a ideia de desprezar aqui é bazu, ou bus, né? Um chama bazu, bus, bazu, desprezo. A ideia do tolo, que poderia, numa linguagem tão um pouco moderna, tolo, o idiota, né? Porque o camarada que despreza o ensino, né? Despreza a sabedoria, o ensino, ele é um idiota, né? E ele não tem de forma alguma o que diz aqui. Ele não tem um daat, ele não tem conhecimento, ele não tem temor, né? Ireate, né? Que é o temor. Ireate é temor, temor ao Senhor. Então, vejamos aqui esse livro de Mishlei, Provérbios. Eu só quero ficar aqui no versículo 7, depois estaremos falando sobre o versículo 8, que dará início a outra comparação no que tange essa sabedoria, desenvolvendo, né? Desenvolvendo essa sabedoria agora, né?
a sua fala, ao ponto dela instruir e usando a expressão para aqueles que a ouvem a ela chama de meu filho, ouve-me, filho meu, né? No que contange aqueles que têm dá ouvido à sabedoria, passa a ser uma prole, alguém que tem, vamos dizer assim, é adotado nesta família, né? Nesta família espiritual, pela qual essa sabedoria ela não é apenas uma ação, né? Uma ação mental, mas ela passa a ter personalidade naquilo que ela quer transmitir, né? Ao ponto de chamar a ideia, escuta-me, filho meu, a instrução do teu pai, né? Olha o que a sabedoria vai tratar em relação ao lado familiar, né? Ao lado familiar. O versículo 8, não rejeite o ensino de tua mãe, né? Olha o que ela traz aí. Ela na fala dela, dessa sabedoria, ela dá instrução àqueles que fazem parte da família. A ideia de chamando até aqueles que a ouvem de filho. A própria sabedoria chama aqueles que a ouvem de filho. Então, eu quero deixar aqui as minhas considerações sobre esta meditação do livro de Mishlei, né? Que é chamado de provérbio, né? Mas a ideia ele pode ser chamado de parábola ou alegoria, o livro da alegoria de Salomão, né? O livro da alegoria, o livro da figuração. Mas a moral da história desse livro não é simplesmente o fato de citar ditos ou frases, né? Uma em cima da outra, mas é a moral do que as frases quer tratar este humano na ideia da moral, da ética, do seu comportamento. Cada frase ela leva o homem a uma reflexão daquilo que ele precisa melhorar, né? Melhorar. Então, aqui eu quero deixar a minha consideração final, né? E que todos possam refletir melhor nesse livro de Mishlei, Provérbios, e levando a reflexão, entender que você precisa ter o Rohumá, precisa ter o Biná e precisa ter o Da'at, ou seja, sem a sabedoria você e sem o conhecimento e sem a sabedoria, sem o conhecimento, você não pode ter inteligência. Alguém que diz inteligente jamais pode desconsiderar o Da'at, o conhecimento, porque ele já deixará de ser sábio. Então, para você ser inteligente, você tem que ter o Da'at e o Da'at levará você ao Rohumá, que é a sabedoria, né? Biná,